Olá, minha gente, boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite, professora. Dá um sim. Pronto, agora eu consegui ativar o som, tá? Vamos dar só uns minutinhos, que são agora 8h40, para o pessoal entrar, aí a gente começa, tá? Aí depois eu vou gravar Ok. e colocar lá no Classroom para todo mundo. Eu vou tentar pegar aqui a chamada, só para ir marcando. Boa noite, Sara. Saudade. O Robson tá aí? E o Paulo? Estão felizes com o campeonato, vocês dois? Não vão falar nada, né? É temporário, né? Que Alex? time? É Eu não vi. temporário, né? Eu não tô sabendo de nada. Não, Qual time? eu nem acreditei ontem quando eu vi. Eu acabei a aula, tinha passado o primeiro tempo do jogo. Né? Obrigada, Thiago. Eu fiquei toda feliz, né? Só que assim, duração de Vascaína, a alegria de Vascaína dura pouco, né? Rapidinho acaba, não tem jeito. Não tem jeito. Tá aqui. A pauta cheia. Que eu imprimi para ficar mais fácil. Né, Leandro? Leandro também do Flamengo, né? Pelo menos a gente não está tão ruim, né? A gente começa com um pouco mais de ânimo, né? Pode até tentar sonhar para Libertadores. Não caindo tá ótimo, não tem nem ideia. Do jeito que tá, não precisa nem mexer, tá excelente. Não me dá alegria, não, tá ótimo assim, não precisa mexer, não. Entendeu? Tem jeito não, né, Alex? Vamos lá. Professor, tá bem, professor? Tá bem. Né? Fez 2 gols do Cano, depois 2 gols, acho que é Felipe o outro, não tenho certeza. E aí, nesse jogo, um de cada um, eles vão se entendendo, né? Vamos lá. Pensei que a senhora tá com a blusa do Vasco aí, professor. Não, tô de florzinha, não. Tô com a bandeira aqui, ó, pertinho de mim. Né? Não vou dar aula de blusa do Vasco, eu vou usar essa blusa outro dia, né? Não durante a aula. O máximo que eu posso fazer é botar uma roupa branca, uma roupa preta, botar o vermelho da Cruz de Malta, e vocês acham que é do Flamengo, né? Na Lá no verdade, Supremo, é lá no manto, tem Supremo razão. toca hino, professor. Não entendi. Lá no Supremo toca até hino do time. Toca, né? Mas eu prefiro fazer a coisa mais devagarzinho. A gente só brinca, né? A gente só brinca. A gente está com 23 alunos na turma. Boa noite, Ariane. Boa noite, Júlio. Vamos só esperar mais um pouquinho para ver se a gente chega a 30, né? Não sei também, se devido à chuva, muita gente está com problema. Na outra turma aconteceu isso. Eu tive vários alunos que a conexão caía toda hora e eles não conseguiam se manter. Aí eu vou esperar pelo menos até 8h05, né? 8h45, né? 5 minutos. Também a aula é rapidinha, né? Não vai. A outra aula de vocês já terminou, né? Já terminou sim, professor. Acabou. Tá. Então tá bom. Que aí fica mais fácil. Se não tivesse terminado, aí ficava mais difícil, né? Vamos lá. Vamos lá. Só mais um minutinho. São 8h44. A internet realmente está complicada. Mas aí gravando facilita, porque quem perder depois vai lá no Classroom e fica lá, tá? Eu, na semana passada, consegui postar ainda no dia de sexta-feira o material. A minha pequena me deu uma folga e aí eu consegui postar. Eu vou tentar hoje botar o resumo e botar o vídeo para vocês também da aula. Se eu não botar, amanhã de manhã eu estou botando, mas eu vou procurar fazer isso hoje, tá? Boa noite, Paulo. Já falei de você, tá? Você até deve imaginar o motivo, mas tudo bem. Vamos então começar, minha gente? São 15 para as 9, né? Aí a gente vai. Né? Nós estamos falando, né, de responsabilidade civil. Na aula passada a gente falou da parte histórica, né? Eu até coloquei para vocês
um texto, né, para ser uma leitura complementar de responsabilidade civil, e coloquei também um resumo daquilo que a gente tinha conversado na aula, certinho para todo mundo? Né? A ideia hoje é fazer o quê? É a gente continuar, e aí no nosso conteúdo, a primeira unidade a gente viu, que é a evolução histórica da responsabilidade civil. E aí a gente vai entrar na segunda unidade, que é pressupostos da responsabilidade civil. A gente vai tratar isso hoje e na aula que vem também. Ok, minha gente? Vocês estão me ouvindo direitinho? Posso, então, dar início? Sim ou não? Pode sim, ok. Então, vamos lá. Pode. Pode, né? Quem quiser perguntar, o que eu vou pedir? Eu vou pedir que vocês perguntem, não deixem de perguntar. Tá? Interrompe. É melhor do que eu ficar preocupada em olhar o que aparece, abre e fecha no canto aqui de cima da tela, do lado dos nomes de vocês, porque eu não deixo naquele chat, eu deixo com os participantes. Então, a gente hoje vai ver pressupostos da responsabilidade civil. No caso, responsabilidade civil subjetiva, que é o que a gente vai estudar primeiro. Responsabilidade objetiva está numa unidade mais para frente. A responsabilidade civil ela tem duas grandes espécies. A contratual, né, que está fundada na parte do Código Civil que trata de adimplemento das obrigações, matéria que a gente viu lá no terceiro período, a partir do artigo 389, e a extracontratual, que é a quiliana, que a gente falou da semana passada, a história, né, a Lex Aquilia, que está relacionada a descumprimento de um direito estabelecido em lei, na realidade. Que aí a gente tem o artigo 186 e o artigo 927 e seguintes do o Código Civil. Essa é a ideia, né? A responsabilidade contratual, que está fundada no adimplemento da obrigação, ela, na realidade, pressupõe a questão do dano e da culpa, né? Aqui a gente vai, na realidade, ter ali uma espécie de responsabilidade de natureza mais objetiva. Já na quiliana, que é por onde a gente vai começar a estudar, a vítima ela tem que provar o dano, né? Ninguém pode causar prejuízo ao outro. Essa responsabilidade aquiliana, ela é fundada por um princípio neminem ladere, que significa isso, né? Ninguém pode causar prejuízo a outro. E esse princípio, ele vem estabelecido aonde? No artigo 186 do Código Civil. Alex, você leria o artigo 186 para a gente, por favor? É possível? Agora, professora, manso, isso só está descontando que eu não vi na outra aula, né? Não sei por quê. Tem que achar uma vítima. Não estou vendo o Robson, né? Que é minha vítima, o Renan também. Então, calma aí que eu peguei o código errado. Porque a gente pensa no processo, mas a gente começa responsabilidade civil, tem artigos no Código Civil, são poucos artigos, mas estão ali. Então vai, tá na mão. 187, Código Civil, também comete ato ilícito? 186. Isso. 186. Aquele que, 86. com ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar o direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Tá? Essa responsabilidade civil que a gente tem aí, aquele, né, que causa dano a outrem, né, derivado de ato ilícito, né, tem que reparar, isso está relacionado ao artigo 927, que a gente depois vai ver, é a responsabilidade civil aquiliana, subjetiva. E essa responsabilidade possui 3 elementos. Que elementos são esses, né? Nós temos a conduta, né, a conduta humana que causou o dano, né? A gente tem o dano, porque sem o dano não há que se falar em responsabilidade, e a gente tem um nexo de causalidade que vai vincular, né, essa conduta humana ao dano em si. Tá? E a culpa? A culpa chega a ser um elemento, um pressuposto da responsabilidade, né? Na realidade, diretamente não. Né? Os 3 pressupostos são conduta, dano e nexo de causalidade, que é o que a gente vai começar estudando.
Depois a gente vai falar da questão da culpa e ela vai ter uma importância maior na responsabilidade objetiva. A gente depois fala dela, fala um pouquinho disso, tá? Então, aqui no artigo 186, a gente tem o princípio neminem ledere, que diz que ninguém pode causar dano, prejuízo a outrem. Se causar, deverá reparar esse dano, sendo que a culpa ela não é um dos 3 elementos da responsabilidade civil subjetiva. Os elementos estão vinculados à conduta humana, ao dano e ao nexo de causalidade que vai ser responsável, na realidade, né, por essa ligação dos dois. Vamos começar falando da conduta humana, minha gente. A conduta humana a gente traduz por quê? É uma ação humana, tá? Não pode ser de forma alguma um fato da natureza, tá? Fato da natureza pode gerar responsabilidade civil? Não. Só conduta humana, só ação do homem. Então, só o homem pode ser responsabilizado, tá? Qual é o fundamento que a gente tem aqui? É a questão da liberdade de escolha, é a questão da vontade, né? Mesmo que não seja completamente, eu não vou dizer consciente, mas ciente dos efeitos que aquilo pode trazer, a pessoa ela vai responder, porque ela pode ter sido negligente, imprudente ou imperita, né? Essa é a ideia. Então, se a pessoa agiu, né? Então a gente tem uma conduta humana, né? Teve a liberdade de escolha da ação, a vontade dela está ali presente, vai haver o Instituto da Responsabilidade Civil, não há como a gente fugir disso, né? Agora, essa conduta humana ela pode ser positiva ou negativa. Positiva, a gente tem uma ação, tem um comportamento ativo, e negativa é uma o quê? Omissão. Então, o sujeito, ele se omite. Essa é a ideia, né? Vamos pegar um exemplo, artigo 936. Renan, você está aí na sala? Eu não sei se ele está na sala. Eu acho que não. Alguém leria o 936? Senão depois o Alex vai dizer que eu estou perseguindo, né? Porque ele não está no topo da tabela, é bom não correr esse risco, né, Alex? Posso Alguém ler, poderia? Posso ler. Por favor. 936. Ressalvadas as preferências legais e regimentais. É 936 mesmo, professor? Não, do Código, Tá. Código Civil, desculpa, só lembro do CPC. Então, perdão. Eu falado errado, é ato falho meu. Código Civil. 936, vai falar de animais. Eu ia comentar no que a senhora estava comentando aí, eu ia falar sobre os animais. Mas eu estou sem o Código Civil aqui, professora, só o CPC. Tá. Alguém tem o Código Civil à mão? Está comigo, professor, tá na mão. Poderia ler para a gente, Alex? O dono ou o detentor do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior. Tá? Então, aqui a gente tem o quê? A gente tem a possibilidade, inclusive, da responsabilização por ato praticado por um animal que está sob a guarda e responsabilidade do dono. Ele pode ter até se omitido num dever de cuidado, e isso vai gerar responsabilidade civil. Então, a responsabilidade civil, né, a conduta humana pode se representar por algo no sentido positivo de fazer, como também negativo de não fazer, de omitir, né? E isso redunda em responsabilidade civil. Agora, um detalhe importante: a responsabilidade civil ela só pode ser oriunda de ato ilícito, minha gente. Ou existe alguma possibilidade da prática de um ato lícito ensejar a reparação de danos? O que vocês acham? Pode ser sim por ato lícito, professora. Por exemplo... Ato, não entendi. Lícito. Tá certo. Por exemplo, uma incursão da polícia militar num local e eles, naquela incursão, quebram um carro e, no final, a pessoa pode processar, entrar com uma ação contra o Estado para poder reaver aquele dinheiro do valor do carro. Isso. Era um ato lícito. Mas que gera indenização, tá certo. Estado de necessidade também, desapropriação. Então, a gente vai ter algumas situações lícitas,
né? Então, o sujeito ele pratica de maneira correta, de acordo com a lei, mas que, por serem especialíssimas, poderão redundar em responsabilização e o dever de reparar o dano causado. Tá? Existe uma diferença que é importante para a gente entre ato ilícito e ato ilegal. O ato ilícito ele é antijurídico, né? Então, ele é contrário ao direito. E o ilegal, na realidade, é aquele que tem um vício. Falta alguma condição, né, para que ele seja válido. Então, ele é passível de nulidade, ele pode ser anulável, aí depende do vício que ele possua, que é a matéria que vocês viram no segundo período. Então, ilicitude é voltada à antijuridicidade. Ilegalidade é voltada à ausência de condições fundamentais, há vício nele, que pode, né, essa mácula pode representar, né, uma situação de anulação ou de nulidade desse ato. Tá? Então, com relação ao primeiro elemento, a ser uma conduta humana, né, é o que a gente tinha a dizer. Alguém quer fazer alguma observação ou alguma pergunta com relação à conduta humana? Não, professora, boa noite. Boa noite, Robson. Seja bem-vindo. Obrigado. Podemos passar para o segundo elemento, o dano, que aí tem muito mais coisa para dizer, quando conduta humana é muito mais simples. O que é o dano? Oi, fale. A imprudência, negligência e imperícia, que caracterizam a culpa, geram também a responsabilidade civil? Geram, mas a culpa não é um elemento, da mesma maneira que o dano é. A culpa pode estar presente, não obrigatoriamente. A conduta humana, o dano e o nexo de causalidade obrigatoriamente tem que estar presente, tá? Então, se você agir de maneira negligente, imprudente ou imperita, você pode ter que reparar o dano causado, sim. Te respondi, Mara? Sim. Tá? Certinho? Então, conduta humana é uma ação humana, é um ato praticado pelo homem, né? Homem lato sensu, né? Não pode ser um fato da natureza, essa é a ideia. Pode ser omissivo ou comissivo, né? E aquele ato lícito também pode gerar direito à indenização, foi o que a gente falou da conduta humana. Agora, e o dano? Dano, prejuízo, é um segundo pressuposto, um segundo elemento da responsabilidade civil. O que é o dano? O dano é a lesão, né? A um bem, né, que é protegido. Né? Protegido por quem? Pelo nosso direito, pelo ordenamento jurídico. Né? Sem dano, né, a gente não tem responsabilidade civil. A finalidade da responsabilidade civil é a reparação desse dano. Então, você tem um bem, né, que tem um valor econômico, né, de alguma maneira, né, e que é protegido pelo ordenamento jurídico, né, e ele é lesado, né? Então, você, com isso, pode ter a reparação. E se for um direito da personalidade, não tiver natureza patrimonial, pode sofrer dano? Pode. O dano moral é o melhor exemplo disso, né? E pode ser, inclusive, de natureza preventiva. Você está em vias de sofrer, não sofreu. Exemplo, vamos pensar que a pessoa está em vias de ter seu nome inscrito num cadastro restritivo. Né? Ela recebeu uma correspondência, percebeu que aquilo dali é uma ilegalidade e ajuiza uma ação para que o nome não seja escrito. Cabe? Cabe. Cabe também reparação de dano. Ela vai ter que demonstrar que ela teve algum tipo de dano, né? Se ela não comprovar que teve o dano, ela não vai receber nada, mas existe essa possibilidade. Se o nome for escrito, há prejuízo. Então, nada impede que ela ajuize a ação preventivamente para não ter seu nome inscrito naquele cadastro restritivo. Então, dano é a lesão a um bem jurídico que é protegido pelo ordenamento, né? Ele é tutelado pelo ordenamento, tenha, na realidade, natureza patrimonial ou não, porque direito à personalidade pode ser também objeto de reparação. Agora, como é que eu identifico um dano indenizável? Tá? Primeiro, tem que ter uma violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial.
da pessoa, né? Então, se aquele interesse da pessoa não for violado, seja pessoa física ou pessoa jurídica, não há que se falar em dano indenizável, né? Além disso, o que mais? A certeza do dano, né? A certeza do dano, ela tem que estar presente para que você tenha o dano. Então, você precisa fazer a prova da violação, né? E a gente também tem que ter... Diga. Tem alguém gravando? A senhora pode... Eu estou gravando. Eu autorizo, mas eu estou gravando. Não estou gravando aqui? Eu não sei se eu consigo autorizar mais alguém gravar. É possível? Eu não sei. A senhora compartilha? O Renan está gravando. Eu sempre boto lá. Não botei a da semana passada para vocês, minha gente? Botei. Tá, se a senhora eu faço, o que eu faço, eu coloco naquele YouTube Studio, aí gera uma linhazinha, um link, aí eu coloco no Classroom, como eu fazia no período passado. Ah, tá ok, então. Tá ok? Até na semana passada, Márcio, eu coloquei. Sim, tá ok, obrigado, professora. Tá, mas vou botar, pode ficar tranquilo. Todas as aulas. Tá aqui gravando, para mim aparece, tá? Estamos falando de dano, né? Só para a gente voltar para cá, né? A gente estava falando dos requisitos de dano, violação, né, do interesse jurídico em si, né, que tem a natureza patrimonial ou não, a certeza do dano e a subsistência do dano, né? Porque havendo ação, você tem que demonstrar, né, que aquele dano ainda subsiste, aquele dano ainda continua. Eu separei 3 decisões que eu acho interessantes, né? Eu até me lembrei de vocês, porque eu sei que muitos de vocês trabalham na polícia, e aí que envolvem, 2 delas envolvem questão criminal. Deixa eu só botar aqui a tomada que minha bateria está indo carregar, que eu soltei para não ficar também. Que eu lembrei de vocês. Tá? A primeira delas é relacionada à absolvição criminal. Está aqui. É um recurso especial, na realidade, 969097, né? Então, nesse recurso especial, que eu vou colocar também no Classroom para vocês, o inteiro teor dele, a gente tem a seguinte situação: processual civil, administrativo, condenação injusta, acusação equivocada, danos morais, denunciação caluniosa, análise do contexto fático probatório. Aí vem. A absolvição criminal que enseja a reforma civil deve decorrer de atuação passível de caracterizar-se como denunciação caluniosa, porquanto a responsabilidade judicial deve ser dolosa. Então, se não houve a intenção, não houve o dolo, não há que se falar em indenização por dano moral. Aí, dentro do acórdão, eles colocam uma lição do Sérgio Cavalieri, que chegou até a ser presidente do TJ e desembargador. Ele é um jurista nessa área de responsabilidade civil de respeito, né? Bastante respeito. Então, eles vêm fazendo uma citação dele, né? E aí eles citam depois uma decisão de erro judiciário, né? Mas o que a Corte entendeu, o Superior Tribunal de Justiça, é que o que precisa é ter dolo. Se não há dolo, né, mesmo que tenha havido erro, né, não enseja a condenação a dano moral por conta disso. Então, isso é bastante interessante por isso. Só a existência do inquérito não é suficiente. O segundo caso parece, mas não é idêntico. Ele trata, na realidade, de uma instauração de inquérito criminal e não da absolvição em si, né? É o recurso especial 494-897, também do STJ. E aí, nesse caso, eles que colocam direito civil e processual civil, autuação em apartado, instrumentalidade, instauração de inquérito policial, danos materiais. E aqui ele coloca, em princípio, o pedido feito à autoridade policial para que apure a existência ou autoria de um delito se traduz em legítimo exercício de direito, ainda que a pessoa indiciada em inquérito venha a ser inocentada. Desse modo, para que se viabilize o pedido de reparação fundado na abertura de inquérito policial,
faz-se necessário que o dano moral seja comprovado mediante demonstração cabal de que a instauração do procedimento, posteriormente arquivado, se deu de forma injusta e despropositada. Então, se não houve essa forma injusta e despropositada, não cabe, ok? O terceiro caso que eu trouxe como exemplo fala da teoria da perda de uma chance. E aí eu separei um caso que é bastante conhecido, que se refere ao show do milhão. Eu não sei se alguém já ouviu essa história. Vocês já ouviram? O que é isso? Já sim, professor. E já estudaram esse caso específico, que foi o primeiro caso de grande repercussão no Brasil, para eu não repetir sem necessidade. Tá? Esse caso, que é o assim, ele chama de leading case, é o caso que é o paradigma, é o modelo para perda de uma chance. Foi quando o STJ efetivamente reconheceu esse direito, né? É o recurso especial 788-459. Eu também vou colocar lá no Classroom esses 3 acórdãos, esse aqui também. Né? E aí, o que a gente tem aqui? Recurso especial, indenização, impropriedade de pergunta formulada em programa de televisão, perda da oportunidade. Aí vem o questionamento em programa de perguntas e respostas pela televisão, sem viabilidade lógica, uma vez que a Constituição Federal não indica percentual relativo às terras reservadas aos índios, acarreta, como decidido, a impossibilidade da prestação por culpa do devedor, impondo o dever de ressarcir o participante pelo que razoavelmente havia deixado de lucrar, pela perda da oportunidade. É interessante, porque na parte de dentro eles trazem a pergunta, né? A pergunta era assim: a Constituição reconhece direitos aos índios de quanto do território brasileiro? Aí vem 1, 22%, 2, 2%, 3, 4%, 4, 10%. Eles entendiam que o último 10% era a resposta correta. Só que, na verdade, né, a Constituição ela não dizia isso dessa maneira, né? Havia mais de uma possibilidade. Então, o sujeito ele deixou de acertar por conta disso, né? Então, ele perdeu a chance. Só que eles não condenaram ao prêmio inteiro, eles condenaram a parte do prêmio, né? Porque, na realidade, é só ao percentual daquela chance em si. Né? Mas isso foi um caso assim, muito importante, porque a partir daqui se tornou indiscutível essa possibilidade de você receber reparação de dano pela perda da chance que foi efetivada em si. Essa perda de uma chance não está vinculada a nada moral, ela está vinculada, na verdade, a dano patrimonial, é um tipo de dano emergente, é aquilo que você deixou efetivamente de lucrar, ok? E é bem interessante, né? Tem alguns danos que são muito diferentes, como dano social, né? Dano em ricochete, que a gente depois vai ver, né? Então, são bem diferentes, mas são perfeitamente possíveis. Certinho, minha gente? Esses 3 exemplos é o argumento que os advogados estão usando na tragédia do Ninho. Possivelmente, né? É possível isso. Bastante possível. Então, quando a gente fala de dano, a gente tem que ter aquela violação ao interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial da pessoa, né? A gente tem que ter a certeza do dano, então tem que ter a demonstração cabal de que houve aquela violação e aquele prejuízo, né? E esse dano ele tem que continuar existindo, porque se ele desaparecer, não há motivo, né, para você brigar por isso, né? Ele tem que ter tido uma vida em algum período. Os danos, diga. Essa perda de uma chance aí, no caso, o Alex levantou esse argumento aí, esse caso aí da tragédia do Ninho, aí eu gostaria de ouvir a senhora a respeito disso, porque no caso do milhão aí, desse programa aí, se a pessoa acerta, ela passa para a próxima fase e tem direito a receber o valor lá daquela próxima fase, né? Em teoria. Em teoria, sim. No caso do Ninho, né? Eu acredito, não sei se o Alex está falando sobre isso, os advogados estão falando sobre isso. No caso do jogador ser um jogador profissional, jogar no Barcelona, no Real Madrid, deve ser, eu imagino
que seja nesse Eu sentido. não iria tão longe, não. Hoje é no Sevilla, né? Não é nem mais no Barcelona, nem no Real Madrid, não é isso? Aonde? Eu acho que é o time de Sevilla que está Era o Baia, ganhando lá, não é? Quem? Deixa pra lá. Não, Eu é esqueci o de Baia. jogar Vasco, professora. Nada O de Vasco? Vasco, estou falando lá da É o Europa. Vasco poderia Tá ser um bom, jogador do Vasco e tal, ganhar um tá. dinheirão. Pensa desse Mas, jeito. Quem estava ganhando lá o campeonato era o time espanhol, não era nem o Barcelona nem o Real Madrid. Foi por isso que eu falei. Mas voltando para cá. Se a gente pegar essa mas questão com o Ninho do É o Urubu, né? Vasco. Tá bom, minha então, gente, tá professora, bom, tá bom. Eu vou me... o fato Vamos dele lá. ele Vamos pensar. não é provável não é provável. É possível, mas não é certo de que ele Não, iria se tornar um jogador. eles não vão conseguir provar isso. Eu penso dessa maneira. Perda de uma chance em que sentido? Aqueles meninos que estavam ali treinando, né, eles eram das categorias inferiores, eles teriam sim oportunidade de subir, pelo menos um pouco. Então, eles podem até conseguir provar a perda de uma chance, mas para algo que seja mais próximo, não tão distante. Entendeu? Teria que ter um deles que extrapolasse o limite, me parece que nenhum deles era fenomenal, a ponto de chegar, né, para ter essa possibilidade efetiva de jogar lá fora, né, a ponto de ensejar indenização por perda de uma chance para o futebol estrangeiro. Mas aqui dentro eu acho possível, né? Será que aqueles meninos eles não poderiam se tornar jogadores do time principal do Flamengo em pouco tempo? Sim. Entendi. Qual é a média de salário dos jogadores profissionais? Com certeza maior do que o que eles ganhavam. Não sou anti-flamenguista, não. Nem o Márcio, né, Márcio? E aí o Não, que acontece? Não, imagina. O que acontece, né? Cabe até perda de uma chance, porque o caminho deles possivelmente seja tranquilo para demonstrar que eles ingressariam ali, né? Em um dos times do Flamengo, né? Não sei a nomenclatura que se dá, né? Mas você tem lá a gradação. Eles iriam alcançar, subir degraus. Então você tem como demonstrar ali, né? Que se perdeu uma chance efetiva, mas eu não acho que seja uma chance assim fenomenal, fantástica, tá? É mais fácil a gente usar como exemplo. Eu não vi os argumentos do Flamengo, sinceramente. É mais fácil usar como exemplo esse show do milhão. Por quê? Porque a gente tinha 4 opções. E aí você vai tirar o valor justamente dessa possibilidade de acerto das 4 opções. Você divide por 4, né? Ok? Te respondi? Ok, professora. Gostei. Tá? Eu também nunca vi o processo que até posso procurar ver, não sei se corre em segredo de justiça, o que é, mas eu nunca vi nenhuma das ações, né? Para a gente também olhar os argumentos. Até posso procurar depois, coloco o Clube de Regatas do Flamengo lá no Tribunal de Justiça e tento ver se eu acho alguma ação invara cível, né? De repente. O Alex está acompanhando, que ele é flamenguista, com certeza ele está. Nem todo flamenguista acompanha em detalhes, né? Está em segredo, né? Eu tinha visto alguma coisa de segredo em canal esportivo, né? Nos canais que a gente assiste, mas já tem tempo, né? Tinha uma ação coletiva e tem as ações individuais. De repente, alguma das ações individuais está sem segredo. Se eu conseguir, aí eu pego porque é dentro da matéria, né? Parte de vocês vai ficar bem empolgada vendo um caso concreto do Flamengo. Quem não for Flamengo também vai ficar satisfeito, né? Porque eu acho que aí não tem como o Flamengo não sair condenado em nada, né? Porque houve dano, né? Realmente houve dano, né? Não tem como pensar que não houve, né? Foi uma infelicidade para todos, né? Então, a responsabilidade. Eu particularmente acho que o Flamengo deveria ser condenado a pagar aí, sei lá, trilhões, porque poderia ser um craque ali a nível de seleção nacional. Então, acho que deveria ser condenado a pagar o que tem e o que não tem o Flamengo. Mas não vamos fazer isso, até porque você não vai ter como fazer esse cálculo, né? Você não tem como tabelar isso. Né? Mas, assim, condenação inegável, né? A pessoa perdeu a vida de uma maneira, né? Sem palavras, é melhor não falar nada, né? Diga, quem perguntou. Doutor, uma pergunta, Eduardo está perguntando. Nesse caso aí, quem pagaria a indenização? O Flamengo ou o patrocinador que tá bancando isso tudo aí? Teoricamente, a parte é o Flamengo. Agora, quem vai estar por trás pagando pode ser o patrocinador no final. Agora, o acidente se deu aonde? Dentro do Ninho do Urubu, que era o centro de treinamento do Flamengo. Então, ele tem legitimidade para estar no polo passivo.
Tá? Agora, será que quem ajuizou a ação conseguiu encontrar alguma vinculação para também inserir no polo passivo patrocinador? Eu não sei. De repente tem um contrato, conseguiu uma cláusula contratual e também coloca o patrocinador no polo passivo. Pode ser que se demonstre que o patrocinador cometeu, de alguma maneira, um ato que seja responsabilização, mas não é fácil da gente ver. Fácil é o Flamengo, porque era dentro do centro dele. Ao meu ver, o clube não teria como pagar isso aí. Mas aí a nação rubro-negra ajudaria com certeza, né? Todos vão tentar levantar. Isso não é o que o Vasco fez no final do ano passado para pagar salário, né? Um monte de sócios de valor pequenininho e não se pagaram os salários, não é verdade? Então, isso aí, como ele vai pagar é outra história. E o time tem patrimônio. Então, se a gente olhar, ele tem os prédios, ele tem bens, né? Então, esses bens serviriam para a satisfação de eventual crédito, tá? Eu acho que isso não é nem o problema. Pode, por exemplo, penhorar dá para renda. executar tudo? Não, renda, Puxa pega vida. renda, vai nas rendas. Tem muitas formas, né? E o Flamengo não é um time que esteja numa posição desfavorável economicamente, né? O Vasco, o Botafogo e o Fluminense aqui no Rio, né? Estão falidos, como o Robson está dizendo, né? Estão numa posição muito pior que do Flamengo, né? Infelizmente, o futebol brasileiro está mal, né? Mas eu não vejo assim, ele não consigo ver que não haja condenação. Eu acho que vai haver condenação para que o Flamengo não seja condenado nessas ações. O advogado tem que ser muito ruim para fazer uma petição inicial deficiente e que leve à derrota, né? E também não vejo como não pagar. Ele vai encontrar uma maneira de compor, ou com parcelamento, né? Eu não acho que isso seja um problema grave. O processo em si grave é o que aconteceu, né? Infelizmente, né? E a gente não esquece, né? Isso é muito triste. É isso que tem que servir de alerta para não acontecer mais de forma nenhuma e em clube nenhum, né? Em lugar nenhum, né? Ok? Certinho? Respondi, minha gente. Podemos seguir? A gente estava falando, então, do dano em si. O dano, ele pode ser patrimonial, né? E pode ser também de natureza moral. A gente vai começar falando hoje do dano patrimonial. Tá? O dano patrimonial, na realidade, ele se relaciona aqui à ocorrência de uma lesão, de um dano ao patrimônio da pessoa. Eu tenho que obrigatoriamente ter patrimônio, dinheiro, pecúnia ali envolvido. Na realidade, quando a gente fala em reparação de dano de natureza patrimonial, a ideia é que você devolva ao sujeito o status quo que ele tinha, que ele retorne à situação que ele tinha antes da ocorrência daquele dano. Então, a reparação de um dano material, ela é ressarcitória. A ideia é que você vai ser restituído daquilo que você perdeu, né? Então, tem um papel, uma função de ressarcimento. Isso que é essencial, né? E o que pode ser objeto de um dano material, né? Efetivamente, bens que têm um valor econômico, bens que eu possa quantificar economicamente, né? Eu tenho que ter um prejuízo, tem que se perder algo monetário para que você possa ter esse dano ali relacionado, né? Qualquer prejuízo, né, patrimonial pode ensejar a reparação desse dano patrimonial, tá? E esse dano, minha gente, precisa ser provado obrigatoriamente. Até posso depois colocar para vocês também uma sentença de um processo meu que saiu de ontem para hoje, eu vi hoje de manhã, né? E é uma ação de indenização, né? Causada, como é que eu vou explicar? É um prédio que tem 8 lojas no térreo. E uma dessas lojas funciona, na realidade, né, tem um comércio que funciona em 2 lojas. E numa dessas lojas funcionava um local de tosa e banho de cachorro, de animais, de pets. E o que houve ali é que a parte de esgotamento afundou e deu um desnível no chão, e isso levou a loja a ser fechada, se fazer uma obra para recompor toda a parte de esgotamento, encanamento, a tubulação, e depois uma reforma naquela loja. Só que a loja fez o quê? O dono do negócio ajuizou uma ação contra o edifício, cobrando danos materiais,
e danos morais. Tá? E aí a sentença saiu dizendo que ele não tinha razão de pedir, porque ele não provou o quê? O prejuízo material. Ele teve prejuízo material, mas ele não fez a prova do prejuízo material. Então, os pedidos dele foram julgados improcedentes. E aqui a gente tem uma coisa muito importante. Você ter direito à reparação do dano não te garante a efetiva reparação desse dano, porque você precisa fazer o quê? A prova do dano que você teve. Né? Se você tem uma empresa que não tem documentação contábil toda escriturada, arrumada, como é que você prova o dano? Se você tem uma loja, né, que não dá recibo, não emite nota fiscal, não deposita dinheiro em banco, usa máquinas de outras empresas, como é que ele vai provar que ele tinha determinado valor de entrada e que o fato dele sofrer fechamento da metade do comércio fez com que ele teve uma redução de renda de X reais? Você não consegue provar. Né? E foi exatamente isso que aconteceu na sentença. Né? A sentença colocou que ele fez um pedido confuso, porque ele não pediu claramente os danos emergentes e também não fez prova da existência de dano. E aí julgou o pedido improcedente dele, mesmo, né, sendo a responsabilidade do condomínio, porque o encanamento era do condomínio. Então, um prédio velho, aí tem uma série de coisas. Então, dano emergente, minha gente, é o prejuízo efetivo que você tem. É aquilo que materialmente você perde. Só que você precisa comprovar que você tinha. Se você não prova... Professora, boa noite. Fale, boa noite. Deixa eu perguntar aqui. Mesmo essa pessoa provando com fotos, vídeos sobre lá o ambiente que foi danificado, ele apresentando as notas fiscais do que foi gasto, não serve como prova? Serve, só que no caso que eu dei, o que aconteceu? O condomínio rapidamente fez a obra. O condomínio interditou a loja com ele, separou, até fizeram tipo um tapume separando as duas lojas, contratou rapidamente uma empresa de engenharia para fazer, e depois deixou ele escolher o que ele queria fazer na loja. Ele escolheu o piso, mudou a bancada de lugar, e o condomínio arcou com toda essa parte. O que ele está pedindo na ação, que ele não ganhou efetivamente, isso daí o pedido se mostrou com perda de objeto, porque quando o condomínio foi citado, o condomínio já tinha feito, até já tinha terminado, porque ele pediu gratuidade de justiça, a gratuidade de justiça foi indeferida. Enquanto ele brigava no tribunal para ter a gratuidade de justiça deferida para a empresa, né, o condomínio fez a obra toda. Então, quando o condomínio foi citado e contestou, ele disse isso: olha, esse pedido já foi atendido. Mas o dano emergente que ele não conseguiu provar foi a redução do faturamento mensal dele. Ele faturava por mês, vamos imaginar, 50 mil reais. E ele agora, naquele período, passou a faturar 10. Então, ele teve ali uma perda de lucros cessantes de 40 mil. E ele perdeu, teoricamente, determinados objetos, mas ele não apresentou nada ali comprovando. Vamos imaginar que juntasse nota fiscal, como você falou, juntasse foto, ele teria ganho. Te respondi? Sim ou não? Sim, respondeu sim. Tá, então, no exemplo que eu estou dando, ele não fez prova desse prejuízo. Então, não teve êxito, né? Diga. Mas, professora, desculpa, eu não ouvi muito bem o exemplo, mas, assim, o Alex levantou aí o lucro cessante. São duas coisas. A gente está falando de dano emergente, eu dei um exemplo que mexe com lucro cessante também. Lucro cessante é aquilo que você deixa de ganhar. Correto. Tá? Então, esses 40 mil do exemplo, que ele deixou, teoricamente, de ganhar, que eu dei de exemplo aqui, que não é o caso. Dano emergente é aquilo que você efetivamente teve de prejuízo. Exato. É o que você perdeu. Por exemplo, um carro que é destruído, é um dano emergente. Agora, você é taxista. Além do dano emergente, que é o carro destruído, você não vai poder trabalhar. Então, você também tem ali lucros cessantes. Tem os dois. E os dois são de natureza patrimonial. Diga, Márcio. Então, nesse caso aí, independente de eu comprovar um valor qualquer que eu deixei de ganhar, com
prova contábil, né, como é a estruturação. E, de qualquer forma, algum prejuízo houve, né? Eu não consigo comprovar o quanto, vamos dizer, o quanto. Mas o juiz não poderia condenar o valor arbitrado por ele? Mas ele vai arbitrar com que parâmetro? Pois é, tudo bem. Pode. Nós não vamos ter um parâmetro. Não tem. Mas Pega o 927. Alguma coisa eu ganhei. Eu ganhava, não ganhava? Alguma coisa eu ganhava. Eu estava trabalhando ali, eu não estava tendo prejuízo. Sim, só que você tem que dizer ganhava quanto? Você tem que provar isso e você não se desincumbiu desse ônus. Esse é o grande problema. Você fazia lá, dava o banho nos cachorros e tosava. Qual era o teu movimento mensal? Quanto reduziu? Né? E nessas 3 semanas que a obra durou. Né? Quanto você deixou de ganhar? Até para o juiz estabelecer, ele precisa ter um parâmetro. Se você não fornece a base, se você chega e apresenta a documentação, olha, no último ano, em média, eu tive um movimento mensal lá na PET de X reais. Vamos imaginar 50 mil reais. Então, a minha média mensal de movimento de um ano, se eu pegar 12 meses e fizer a média para um mês, dá 50 mil reais. Esse mês eu fiquei fechado, 3 semanas. O juiz tem como ter parâmetro. Agora, se você não apresenta nada, o juiz vai tirar o teu faturamento da onde? Como resolve isso? Não resolve. O pedido é julgado improcedente. É ônus de quem provar o prejuízo? Do autor. Mas prejuízo. Prejuízo é inerente ao fechamento da minha loja. Sim, mas prejuízo de quanto? Não sei. Você que tem que saber, o prejuízo é teu. Sei, né? Saber eu sei. Então, é isso que você tem que colocar. Se você não coloca no processo, como é que o juiz vai saber? Mas o prejuízo é inerente. É como dano moral. Sim. É como dano moral. É como dano moral, não. Como é que você vai... Dano moral é completamente diferente. Dano moral é subjetivo. Márcio, tem que apresentar livro de caixa, nota de compra, nota de pagamento, a movimentação dele para ele comprovar que ele teve prejuízo. É isso que ele não fez. Ele não fez, não juntou nada. Ele não juntou um documento contábil. Entendeu? Ele não juntou nada. Você não tem ideia do que é. E detalhe, eu requeri sob pena de aplicação do que está expresso no artigo 400 do Código de Processo Civil, que ele apresentasse a documentação. E ele não apresentou. O juiz o intimou a apresentar. Ele não apresentou. Ele não requereu prova pericial. Entendeu? Então, ele não produziu prova nenhuma. Né? Ele não produziu prova nenhuma. Então, não tem como condenar. Né? Na realidade, ele não produziu porque existe uma razão. A razão era o quê? Ele trabalhava com caixa 2. Ele não tinha movimento. Né? Se você pegasse os extratos bancários do negócio dele, não tinha movimento nenhum. Né? Ele ainda tinha gratuidade de justiça. Né? Ele usava maquininhas que não saíam no nome. Eu sei porque eu cansei de levar os cachorros aqui de casa lá nele. Né? Ele usava a maquininha com outros nomes. Você pagava em débito, ele não te dava recibo de jeito nenhum, e cada hora era uma maquininha diferente. Então, ele não tinha como comprovar o movimento. Né? E é bastante complicado, né? E isso é uma situação que a gente tem, é comum, não é tão incomum. Eu, nessa minha vida... A maioria, né? Como a maioria do pessoal que trabalha no comércio faz isso. Você não tem uma escrituração que corresponde à realidade. Aí a pessoa tem uma situação dessa, como é que ela comprova? Né? Taxista, o que se faz com taxista? Você, no sindicato dos taxistas, tem um documento que é a média. Você tem lá como se fosse um valor estimado, você usa aquilo. Né? Você pega extrato bancário, se é um autônomo, né? Movimento de cartão de crédito, para mostrar o movimento que a pessoa tinha que reduziu. Mas você tem que fazer alguma prova. Né? O 373... diz que o ônus da prova ele incumbe a quem alega, então o autor tem que provar. E cabe inversão nesse caso? Não. Como é que você vai obrigar o condomínio a comprovar o movimento que o comércio tinha? Se é uma loja de rua. Não tem como. Se fosse uma loja de shopping, você poderia até dizer que o shopping tem um percentual em cima, então que ele teria como comprovar, ok. Mas numa loja de rua, não. Diga, Alain. Não, e isso aí acontece muito, a gente vê em vários comércios, porque o MEI só pode chegar a 84 mil, se eu não me engano, de rendimento anual.
Então, ele usa outros CPFs para ele poder não passar a ser de MEI, ele passar a ser uma microempresa, entendeu? Então, isso acontece muito. Acontece mesmo. E aí é ruim numa hora dessa. Se você tem uma ação e tem que comprovar o prejuízo, você não consegue comprovar satisfatoriamente. Dano emergente é aquilo que você efetivamente perdeu. Então tem que comprovar. Fala, Alex. O Brasil não quer falar a verdade, professora. Isso aí é um caôzinho só para pegar aquele empréstimo no CPF dos outros. Bota um outro proprietário da empresa, faz aquele movimento, pega o empréstimo, daqui a pouco vem com outra empresa e com outro cartão e foi. É triste, né? Mas é. É o Brasil. Mágica. É mágica. Normal, sabe o que é mágica isso? Do mal, né? E aí a gente está na posição que a gente está hoje, né? Mas tudo bem. Tudo bem, minha gente. Então, o dano patrimonial, ele significa o quê? É um prejuízo efetivo, concreto, né? Não é algo subjetivo, é de natureza objetiva. Dano, então, patrimonial pode ser o dano emergente, que é aquilo que você efetivamente sofreu imediatamente como prejuízo, é o carro batido, né? O que você ali perdeu, precisa de prova. E a gente tem também os lucros cessantes. Lucro cessante é aquilo que você deixou de ganhar. Então, é o faturamento, por exemplo, do mês seguinte. É o que você teve frustrado, aquilo que você deixou de auferir, né? Então, é aquilo que a vítima deixou de receber, deixou de ganhar em razão dessa ocorrência que ensejou a ação de reparação de danos. Tudo bem até aqui, minha gente? Alguém leria para mim o artigo 402 do Código Civil, por favor, que vai tratar disso? Ninguém? Posso pegar o código, está ali do outro lado, por favor. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos derivadas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. Tá? Então, o que ele efetivamente perdeu, eu chamo de dano emergente. O que ele deixou de lucrar, eu chamo de lucro cessante. Certinho? E se a atividade for ilícita? Cabe pedir lucro cessante, minha gente? Acho que não, né, professora? Não, não cabe. Só o dano emergente. Ah, o sujeito é camelô numa área que é proibida. Atividade de camelô. Né? Aí tem uma ação qualquer, barraca... Não entendi. É ilícita, professora. Não cabe. Como é que ele vai provar uma ilícita? Não, é por isso que eu... Aí pode cada vez mais. Ele pode até ter ao ressarcimento da barraca. A barraca foi destruída, isso é um dano emergente, mas lucro cessante não, porque a atividade é ilícita. Ok? Certinho até aqui? Aí eu separei, na realidade, duas decisões também que falam da questão dos lucros cessantes, né? A primeira delas é o recurso especial 320.417. Eu também boto lá depois no Classroom para servir como exemplo. A gente tem lá direito civil, responsabilidade civil, compromisso de compra e venda, imóvel não entregue, lucros cessantes, cabimento. Aí vem a expressão, o que razoavelmente deixou de lucrar, constante do artigo. Esse artigo, minha gente, eu não vou nem repetir, porque esse acórdão é de um processo antigo, do Código Civil de 16. Deve ser interpretada no sentido de que, até prova em contrário, se admite que o credor haveria de lucrar aquilo que o bom senso diz que obteria, existindo a presunção de que os fatos se desenrolariam dentro do seu curso normal, tendo em vista os antecedentes, devidos na espécie os lucros cessantes pelo descumprimento do prazo acertado pela entrega do imóvel, objeto do compromisso de compra e venda. Eu separei essa decisão porque ela traz uma explicação interessante da questão dos lucros cessantes, mesmo sendo antiga, né? Então, vale a pena a gente ver isso. E a outra, que também fala, né, é um outro caso que diz que tem que ser comprovado, é bem parecida com essa, eu também vou postar para vocês, mas eu não vou ler aqui, porque eu acho que a gente vai levar muito tempo fazendo isso. A teoria da perda de uma chance, que a gente falou do caso do milhão, né, também tem fundamento nesse artigo 402 que foi lido, e é um tipo de dano emergente. Por quê? Porque a pessoa perdeu uma oportunidade.
né? Ela tinha ali uma janela de vantagem, né? E ela deixou de ter essa janela, né? Na realidade, apesar de ser caracterizada como um dano emergente, eu acho que a perda de uma chance está entre lucro cessante e dano emergente, está no meio do caminho. Não chega a ser de todo dano emergente, mas também não chega a ser lucro cessante, porque não era certo que a pessoa teria êxito na pretensão dela. E é em razão disso que o valor devido para a perda de uma chance tem que ser menor, né, do que o lucro cessante. E aí a gente precisa calcular através de probabilidade, né? Tem que calcular de forma a tentar encontrar um parâmetro de razoabilidade para chegar ali. Naquele caso do show do milhão, tinham 4 letras. Então, o que eles fizeram? Eles dividiram o valor por 4, e aí, com base nisso, eles calcularam o valor da indenização. Certinho? Professora, diga. Eu sei que a nossa aula não é de Brasil, mas uma coisa que eu estou pensando aqui, eu preciso saber. Tá, fale. Só consegui entender, Thiago. Tá. Teve um caso, exemplo, e o meu modo de pedir, o pedido, eu tenho que fazer 2 peças diferentes, uma para o dano emergente e outra para o lucro cessante, ou eu posso juntar num pedido só? Junto, é um pedido só. Você, na realidade, ao fazer o pedido no final, você nos fatos e fundamentos, você vai demonstrar ali o teu prejuízo, fazendo ligação com a prova que você vai utilizar para comprovar isso. Nota fiscal, documentação contábil, vai requerer prova pericial, aí o que for para o caso. E aí, no pedido, você vai requerer ao juiz, né? Pelo exposto, requer a Vossa Excelência, vai lá, que julgue procedente o pedido condenando o réu a pagar a título de dano emergente a quantia de X reais. Só que esse valor de dano emergente tem vinculação na petição. Você, na petição, vai dizer o que o compõe. E tantos reais a título de lucros cessantes. Você pode, num pedido, colocar os 2 itens. É um pedido cumulativo. Tá? Entendi. Obrigado. Para você colocar, por exemplo, 50 mil reais de dano emergente e 30 mil reais de lucro cessante, você tem que ter fundamento, você tem que ter lastro na petição para demonstrar que o prejuízo exato é esse. Tá? Hoje, antes da aula de vocês, eu dei aula para a turma do 10º, numa matéria que é Laboratório de Peças Processuais 2. E aí eu passei para eles uma petição inicial. E aí, um caso de reintegração de posse, mas que tinha indenização. E ali eu coloquei no problema a situação de dano ao imóvel, se eu não me engano, eu coloquei 10 mil reais, e também eles exploraram uma horta, um pomar que se tinha, né, vendendo, né, as laranjas, vendendo o que dali se extraía, e eu coloquei 9 mil reais. Então, no pedido, o que os alunos da outra turma vão ter que colocar? Que sejam indenizados os danos materiais sofridos, no importe de, ali eles vão ter que somar os 2, 19 mil reais, porque ambos, né, são da mesma natureza. Agora, vamos imaginar que fosse um veículo de transporte. Né? Houve perda total do veículo. Então, você vai pedir a condenação da parte ré, né, para ressarcir, seja condenado a pagar o valor do veículo. Vamos imaginar que o veículo tem um valor, sei lá, de 60 mil reais, e mais os lucros cessantes pelo período que a pessoa não pôde trabalhar. E aí você estima esse valor pela média de salários e pelo período em que a pessoa ficou efetivamente parada ou tem previsão de ficar parada. Te respondi, Tiago? Tiago? Respondeu foi você, sim, não foi? professora. Respondeu sim. Ok? Okay. Né? Então, assim, o que é importante na petição é que você coloque tudo detalhado. Não adianta querer juntar tudo e somar tudo. Se é indenização, o que eu estou pedindo é a título de quê? Até faz uma tabelinha, bota tudo bastante claro, indica que documento você tem para comprovar aquele valor, né? Que resolve o problema, né? Tem que ficar muito claro. Tá? Não esqueçam do que o 319, inciso 3º do CPC traz, que é o que? A fundamentação, é o princípio da substanciação da causa. Você tem que apresentar os fatos
e os fundamentos jurídicos do pedido. Então, você tem que mostrar na petição aquele dano que você está sofrendo. Tá? A ação de reparação de danos é uma ação muito comum, mas muita gente perde porque não é claro na petição. Não deixa claro, né, que tipo de dano é, como comprova esse dano. Tá? Tem dano que você não tem como comprovar, mas ele não é patrimonial, ele é, na realidade, de natureza moral. O dano moral, eu não tenho como comprovar. O dano material, sim. Ok? Certinho, minha gente, até aqui, ó. Tudo bem? Eu gostaria também de começar a falar dos danos de natureza subjetiva, extrapatrimonial. São os danos morais, né? Dano moral, ele afeta o quê? Afeta a personalidade, é uma lesão ao direito de personalidade do sujeito, né? Ele pode atingir a liberdade, ele pode atingir a solidariedade, o lado psicológico, né? E a Constituição consagra isso, né? A dignidade da pessoa, ela está abalada, ela é atingida. Então, se a gente pegar o artigo 5º da Constituição, ele, tanto no inciso 5º quanto no inciso 10º, ele traz essa possibilidade de reparação do dano extrapatrimonial, né? Essa é a ideia, né? E o artigo 186, que o Alex hoje leu, foi o primeiro artigo lido na aula de hoje, também fala da questão de indenização do dano moral, né? Ato ilícito deve ser indenizado mesmo quando cause prejuízo, né, na seara moral do sujeito. Nem sempre foi assim. Se a gente voltar ao período da Constituição de 88, a gente vai encontrar que poucos juízes e poucos advogados apresentavam essa questão do dano moral, do direito à indenização e a condenação ao pagamento dessa indenização, né? Isso veio trazido com grande força pelo momento que a gente passou a viver com a globalização. Então, a sociedade, de uma forma geral, começou, né, a se voltar mais para os direitos fundamentais, né? A dignidade da pessoa humana passou a ser um alicerce grande, né, em todo o nosso Estado, né? Os Estados democráticos de direito trazem isso, e aí a moral, a dignidade, ela podia ser o que? Abalada e atingida. Né? Então, há dano moral, sim. O grande problema né, como é que eu calculo o dano moral? Né? Qual é o prejuízo efetivo que o sujeito teve? Né? O cálculo do dano moral é uma coisa muito complicada, porque a gente não tem um parâmetro normativo. Na realidade, a gente só tem 2 diplomas normativos que estabelecem uma espécie de tabelamento. O primeiro deles é um tratado internacional que trata de danos causados em viagens aéreas, né? E o segundo deles é com a reforma trabalhista, aquele tabelamento por baixo que a gente tem agora em matéria de direito do trabalho. Eu não sei se vocês chegaram a estudar isso. Eles classificam, pode caracterizar crime e pode caracterizar dano moral também. Eles classificam em leve, né, grave. Então, aí faz uma equiparação não com o salário da pessoa, mas com o salário que pode ser pago, o valor que é pago pela Previdência, a título de aposentadoria. É uma indignidade, né? Mas tudo bem. Você ali tem uma tabela. Mal ou bem, você tem uma tabela. Determinadas situações geram um dano moral leve, outras geram um dano moral mais grave, por aí vai. Agora, e no cível? A gente tem um parâmetro legal? Não. Há alguns anos atrás, a gente chegou a ter um projeto de lei que procurava falar isso. Ariane e Alex, o que vocês querem perguntar? Que eu vi aqui a mãozinha levantada. Então, professora, no caso de alguém que trabalha com, no caso na mídia, na televisão, ou trabalha com publicidade, e essa pessoa sofreu, vamos dizer, alguém falou dela e a imagem dela ficou abalada perante a sociedade e ela parou de trabalhar. E justamente por causa de alguma coisa que aconteceu, que deixou a imagem dela prejudicada. Isso seria um dano moral? Isso também é um dano moral, não é o único tipo, mas isso aí seja dano moral também. Porque se abalou a imagem é um dos aspectos da personalidade da pessoa. Então, ela fica acuada. Então, ela tem um prejuízo moral. Agora, se ela deixou de trabalhar em razão disso, ela tem também lucros cessantes.
Então, é que eu queria perguntar. E, no caso, ela pegaria os lucros cessantes e também o dano moral. O dano moral. Tá? Entendi. O dano moral. Certinho? O dano moral existe. O problema todo é quanto é o dano moral. O dano material é muito simples. Você calcula, você tem um parâmetro. Você teve o veículo destruído, o valor do veículo é X reais. Você teve o computador destruído, o computador é X reais. Você foi obrigado a fechar o comércio, o teu negócio, o valor é X reais. Você sabe o movimento mensal. Agora, imoralmente, você sofreu um abalo à sua honra. Você ficou impossibilitado de sair porque inventaram uma história ou negativaram um nome. Quanto vale isso? Né? A gente não tem um parâmetro que sirva para tudo. Alex, você também queria perguntar alguma coisa além da Ariane, né? Foi antes, professor. Eu esqueci de baixar a mão ali. Não, mas tá certinho. A Ariane perguntou agora. A mão está levantada, mas eu respondi. Não respondi, Ariane? Sim ou não? Sim, respondeu sim. Minha gente, posso fazer um pedido? Quem quer perguntar, pergunta. Não bota essas mãozinhas, não. A vontade que eu tenho é tirar os óculos e dar aula sem óculos. Mas se eu tiro os óculos, eu não consigo nem ver vocês. Aí eu vou me sentindo mal. Eu gosto de olhar para vocês. E aí, quando vocês levantam essas mãozinhas ou entra uma mensagem pequenininha lá em cima, é complicado. Pergunta de como a gente fazia em sala. Teve dúvida? Pode interromper e perguntar, não tem problema nenhum. Se ficar bagunçado, aí a gente estabelece um procedimento de levantar a mãozinha, mas eu não acredito que isso aconteça, ok? Então, Bom, professora. Tá certo, Robson. Fale. Assim, no contexto do trabalho, o assédio moral, ele pode se caracterizar crime? Pode, tem circunstância. Pode, dependendo do que aconteça, sim. Tá. Tudo Tá? bem. Isso gera dano moral? Gera. Isso é um ilícito, né? Tem situações que são gravíssimas, né? Sim. Tudo bem. Obrigado. Tá, estou respondendo de forma genérica. Não sei se vocês têm algum caso concreto na mão. O assédio moral em ambiente laboral é uma coisa muito complicada, né? Qualquer ambiente, mas em ambiente laboral é complicadíssimo, porque você tem uma série de consequências, né? E o sujeito precisa do trabalho, né? E dizer que você vai brigar contra isso, que vai manter o trabalho, dependendo de quem esteja, não é tão simples assim, né? É umas histórias que são horríveis, ok? A gente está falando de quantificação. O dano moral, né, no cível, ele não tem um tabelamento a não ser nessa parte aérea, por conta de um tratado internacional, né? Cada caso vai ser avaliado por quem está julgando e pelo tribunal. Há muitos anos atrás, a gente teve um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional que trazia uma tabela e estabelecia como teto máximo de indenização pelos danos morais o valor de 180 salários mínimos, o equivalente a 180 salários mínimos. Isso não virou lei, isso não foi aprovado. E aí, na realidade, cada caso você tem uma situação diferente. Você tem um sujeito que sofreu um dano estético. Vamos imaginar alguém que precisa da imagem para trabalhar e sofre uma queimadura no ambiente de trabalho, por exemplo, né? Ou por conta de um assalto dentro de um meio de transporte, né? E aí eu tenho a empresa não cumprindo o dever dela. Aí entra com uma ação na justiça. Não estou entrando nem no mérito se vai ganhar ou não. O que pode acontecer aqui, né? A gente hoje tem que fazer o pedido identificando o valor. Né? O que o Código de Processo Civil estabelece, o novo código, é que você vai pedir para condenar o réu em X reais. Então, você já estabelece ali. Como é que eu calculo isso na minha petição inicial? Né? Eu vou olhar no tribunal para casos semelhantes o que está sendo concedido. Antecedentes, né, professora? Boa noite. Isso. Boa noite. Vai fazer uma pesquisa de jurisprudência e vai tentar encontrar ali um parâmetro, né? Para que você não peça abaixo daquele parâmetro, mas também não peça muito acima, porque faz pode... uma média, né, professor? Exatamente. E você vai usar esses casos na tua petição inicial para balizar. O juiz, ao julgar, ele tem o entendimento dele. Tem juízes que dão valores maiores, tem juízes que dão valores menores. E, havendo recurso, cada Câmara Civil ela tem um padrão. Então, você sentando e assistindo os julgamentos das câmeras, você percebe isso. Porque eles dizem, não, aqui a gente já sabe. Se a pessoa perdeu alguém, morreu alguém, é tantos reais.
Se perdeu um braço ou uma perna, é tanto. Se é inscrição indevida, isso é tantos reais. Eles estabeleceram para eles, cada órgão julgador, uma espécie de tabela dizendo que tipo de dano, né, houve, e aí eles quantificam o valor para o dano moral daquela situação. Se é morte, se é perda de membro, se é invalidez permanente, se é dano estético. Eles estabelecem um padrão, mas esse padrão é deles. Não significa que seja obrigatório, né? Não significa que seja obrigatório, né? No dano moral, isso é aberto. A gente não tem no cível, né, esse estabelecimento absoluto. Cada caso é um caso, né? E isso é bastante complicado, né? Porque dor e sofrimento varia para todo mundo, né? Para algumas pessoas, aquilo ali é um problema gravíssimo, para outras não é. Exemplo, vamos imaginar que o sujeito esteja sendo cobrado de uma dívida que está paga. Esse sujeito, ele nunca ficou com conta nenhuma em atraso, né? Ele fica nervoso só em pensar que está com débito, né? Então, o fato de ele estar sendo cobrado, para ele é gravíssimo, ele está sofrendo dano moral. Agora, o comportamento médio da sociedade brasileira é esse padrão desse sujeito? Não. Né? O comportamento médico é você ter o valor devido e depois você pagar, né? Então, assim, dependendo de quem for julgar, não vai ter a sensibilidade necessária para olhar como essa pessoa está se sentindo. E não vai conceder indenização, que faria jus a essa pessoa. Né? Diga. Alguém ia falar? Eu comecei a ouvir e depois parou. Tá? A gente hoje vive um momento... Diga. Mesmo que essa pessoa sofreu esse abalo todo, ele vá para o médico, o médico consiga dar um diagnóstico que ele está afetado, ele está com depressão, uma série de problemas na vida dele. Por conta disso... Não é possível. Não, é possível até sem nada disso. Dependendo do juiz, ele vai entender que faz jus à indenização. Tá? É isso que eu estou te dizendo. Quem vai julgar o caso? O fato de você demonstrar que nunca teve débito nenhum, que aquilo dali é horrível, ele vai condenar a empresa a pagar X reais de dano moral. Agora eu pergunto, será que esse valor que foi estabelecido é justo para o teu sofrimento? Com certeza não. Por quê? Porque se a gente pegar a média de comportamento da nossa sociedade, ela não é assim. Então, o que eles fazem com o valor? Eles abaixam. É isso que eu estou querendo dizer. Né? Você pode até ter o pedido julgado improcedente por entenderem que não cabe, o que é um absurdo. Né? Porque, no exemplo que eu dei, a pessoa está ali efetivamente sendo constrangida. É muito mais que um mero aborrecimento. Né? Agora, por que houve essa banalização? Porque o número de ações que pedem indenização por dano moral é enorme. Né? A maioria das pessoas entende que qualquer bobagem é dano moral. Né? E aí se faz o quê? Corre para a justiça e pede indenização por dano moral. Muitas não tentam nem resolver. Professora. Né? E aí, qual é a consequência? Diga, Renan. Márcio, diga. Você abriu o Renan aqui do lado. Fala. Tinha uma súmula, né, era súmula, alguma coisa relacionada a esse mero aborrecimento que a senhora falou aí. E não é indenizado. Agora, né? Sim, afastaram porque... Afastaram, né? Acho que era a súmula 75 do TJ, né? Mas por que afastaram? Porque as empresas, elas estavam agindo de uma tal maneira que a única maneira de você tentar resolver é afastar e condenar. Só que o valor da condenação é um valor, muitas vezes, irrisório, minha gente. Será que incomoda? Quantas pessoas vão à justiça tendo esse tipo de situação? É todo mundo? Será que todo mundo que tem um problema leva à justiça para que a justiça resolva e indenize os danos morais causados por aquela situação, normalmente voltada ao consumo? Não. Né? Quem leva à justiça é um percentual mínimo. Né? E aí o que acontece? Como mesmo assim o volume é muito grande de ações ajuizadas, né? Principalmente em juizado, né? Isso acabou levando esse processo de banalização. Então, num primeiro momento, os valores fizeram o quê? Caíram. Né? Você procurou não dar para as pessoas não entrarem. Só que as ações das empresas continuaram a acontecer. Aí, num segundo momento, você volta a subir um pouco.
que é o que a gente hoje está vendo. E aí você tem alteração de paradigma de tribunal nesse sentido. Né? Mas agora, aquilo que eu coloquei, será que no caso concreto, uma pessoa que realmente sofreu um grande abalo, a gente tem a certeza que se ela for à justiça, ela vai receber o valor justo para ela? Não. Não vai, dificilmente. Porque eles acabam estabelecendo parâmetros que são parâmetros para a sociedade média. Esse é o grande problema hoje dessas questões do precedente jurisdicional. Você procura usar lá um padrão, um modelo, e nem sempre aquilo ali é perfeito para aquele caso que está do lado. Né? Eu tenho uma pessoa conhecida que trabalha numa vara civil. E aí o que aconteceu? Reclamava de determinada situação vinculada à empresa de telefonia. E aí eu tive um problema com uma empresa de telefonia em junho. Né? Eu sou cliente da mesma empresa de telefonia, minha gente, a minha vida toda. Telefone celular. Quando criaram essa porcaria, eu comprei o celular. A empresa tinha um nome que eu não me lembro. Hoje é a Vivo, mudou para Vivo. E o meu número é o mesmo, eles só foram acrescentando 9 na frente. E eu nunca mudei de empresa. Nunca tive conta em nenhuma outra empresa. E, de repente, me aparece uma cobrança. Eu recebi um e-mail e uma ligação de uma empresa, não do telefone da Vivo, mas do telefone da NET em casa, de uma empresa me cobrando uma conta da TIM em atraso. E eu nunca tive conta na TIM, né? E aí eu, junto à TIM, tentei resolver para ver o que era aquilo. Era uma conta de São Paulo. Alguém em São Paulo usou meu CPF e pegou um telefone, pegou uma conta e tinha débito, né? Essa pessoa, eu contei essa história para a pessoa, ela virou engraçado. Eu tenho 3 casos idênticos a esse na minha vara e o que aconteceu? Não sou não, Alex, eu sou trabalhadora, tá certo? Se eu fosse rica, eu era Flamengo, eu não era Vasco, ou Fluminense, melhor ainda, né? Aí o que aconteceu? 3 casos idênticos, e ela não queria conceder liminar para retirar o nome do SPC, né? A pessoa deixou passar, eu quando recebi aquilo, na mesma hora, entrei, fiz lá um protocolo, ameacei com ação judicial, me deram uma resposta em 5 dias. Né, eu acho que eu reclamei numa sexta, na quinta da semana seguinte já tinham me dito que estava tudo resolvido. Né, a pessoa foi para a justiça, alegar um monte de coisas, e a pessoa que eu conheço não ia dar liminar, porque achava que aquilo não era nada. Né? Então, assim, é o que a gente vive hoje. Mesmo quando o sujeito tem razão, né, se banaliza de um jeito como se não tivesse. Né? E é muito triste. Né? E aí a gente olha, quem está errado? Né? Eu acho que o maior erro são das agências reguladoras que não punem. Né? As agências reguladoras, elas deixam de agir. Porque se as agências reguladoras agissem nas empresas de telefonia de forma eficaz, nos planos de saúde, nos seguros de saúde, em todas essas áreas de consumo, né, a gente não teria a situação caótica que a gente tem dentro da justiça. E a gente não teria os casos de reparação de danos, principalmente moral, que a gente tem. Né? E aí, quando alguém tivesse uma situação concreta, ajuizaria a ação e receberia o valor justo, mesmo sem parâmetro, que não é o que acontece. Diga. Eu não concordo muito com a senhora aí, porque... Tá certo, pode não concordar. A experiência que eu tenho, assim, é que você vê a quantidade de multas que são aplicadas, né, nessas empresas, né, pelas agências reguladoras. Eu não sei se é o único, assim, eu não tenho conhecimento muito profundo sobre os instrumentos, né, que as agências reguladoras têm de inibir determinadas atitudes dessas empresas, mas elas punem bastante pesadas. As multas são milionárias. São mantidas ou são depois relevadas? Procura ver isso. Não são não, professor. Tanto é que a Oi hoje, ela está em recuperação judicial justamente em prol de tanto de indébitos tributários, né, quanto dessas multas que também, acho que, se eu não me engano, também são considerados tributários também, não sei. Então, essas multas têm natureza tributária, mas não é só isso não, tem mais coisa, Márcio. A Oi tem um passivo da Light também, daquela, né, Light, Telemar, né? A Oi é Telemar, não é isso? Isso, é Telemar. A Oi, ela traz um passivo, não é só de multa. Então, tem outras coisas também no meio. Né? Mas, assim, as agências, elas não agem da maneira que efetivamente deveriam, porque se elas fossem, se elas multassem efetivamente, se elas retirassem tudo que elas
podiam, não só em dinheiro, mas também em permissão de ação, né? A gente não teria o caos que a gente tem. Você pega a telefonia mesmo, será que o sinal funciona adequadamente? Vai no centro do Rio. Será que o sinal funciona adequadamente na Presidente Vargas, que é uma das principais vias do centro? Não funciona. Dependendo do lugar que você esteja, a determinada companhia, você não tem sinal ali por causa de sombra. Isso. A altura dos prédios ali, né? E aí você fica, é o centro do Rio, é o centro financeiro. Como é que não funciona? Eles dividem. Você tem isso é um absurdo, isso não pode ser aceito. Você tem a rua dividida em pedaços para a empresa A, para a empresa B. Como é que pode isso? Não pode. Né? Você pega a questão de saúde, a mesma coisa. É como o Alex falou, é complicado. É muito complicado. É muito complicado. Isso é complexo. E aí você Às leva... vezes eu já resolvi alguns problemas, assim, indo na ANS, né? Como a senhora falou aí de saúde aí, já consegui resolver alguns problemas com o meu plano de saúde, entrando em contato com a ANS. Você tentando, você resolve, né? Não resolve tudo entrar com ação e pedir dano moral, né? Certinho, minha gente, acho que são 10 horas, né? Me empolguei e fui falando. Eu vou parar de gravar, tá? Vou dar uma olhada rápida aqui em quem está para as presenças. Diga. Não, é só para comentar, né? Porque quando a gente está na faculdade, dá 10 horas, você tem que ir para a condução, pegar o ônibus, ir embora para cá, 10h20, 10h30. A senhora está online, aí a senhora libera os alunos, não continua, entendeu? A senhora pode ficar até 10h30. Eu já estou aqui, eu vou sair daqui, eu vou jantar, não, já sei que vai estar tudo prontinho, não é verdade?